Fogo. O tema parece até comum, porém debaixo do termo fogo, atualmente se criou toda uma idealização do que é ser crente, crente usado por Deus, o crente bênção. Fogo pode ser sinônimo de várias coisas no meio cristão, que vão de selo de legitimação até alegoria de pretensas visões. Sei que falar sobre fogo remete logo ao pentecostalismo, e sobre isso já temos aqui no canal e no Spotify um extenso EBcast tratando sobre as origens do movimento e suas personalidades. Garanto que você não se arrependerá de escutá-lo. Link na descrição, aqui abaixo e nos cards acima neste minicast. Desde os tempos mais primitivos até atualmente, falando de modo literal, fogo é essencial para a vida humana. Nos fez cozinhar comida, processando-a para melhorar o sabor e a digestão, passando pela técnica de assar tijolos de argila para fazê-los mais resistentes e assim nos tornando versáteis para erguer construções que não dependessem de pedras naturais do ambiente. O fogo enfraqueceu muralhas e trouxe abaixo impérios inteiros. Nas mãos do homem, o fogo purifica da doença ao cauterizar feridas ou destrói tudo que toca. Essas duas características, inclusive, são as que identificamos quando falamos de fogo na Bíblia. E desde os primeiros livros já encontramos a declaração de o Senhor, aos olhos dos antigos israelitas, ser como um fogo consumidor, como diz em Êxodo 24:17. Não era difícil essa associação, já que tempos antes, em Gênesis 19, vemos o Senhor fazer chover fogo sobre Sodoma e Gomorra, destruindo aquelas cidades por causa do tanto que elas se tornaram impiedosas. Em Levíticos 10, vemos os filhos de Arão exercendo de modo leviano atos sacerdotais e por isso o Senhor os matou com fogo. Em 1 Reis 18, Elias diante dos profetas de Baal e seus adoradores, clamou e o Senhor fez descer fogo do céu queimando o altar com todo o oferecido sobre ele e ao redor dele. Desde os primeiros contatos com o Deus de Israel no deserto, por Moisés, onde a sarça ardia em fogo sem ser consumida, até quando o Senhor descia no monte e este fumegava como fornalha, o fogo passou a ser o símbolo de temor do Deus de Israel. Por isso, deveria haver constantemente fogo queimando sobre o altar no tabernáculo para mostrar que o Senhor estava sempre com seu povo, como diz em Levíticos 6:13, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Este versículo é geralmente usado para tentar dizer que tal atividade dos antigos sacerdotes levitas era uma alusão ao fogo do Espírito, o fogo pentecostal, o que não faz sentido algum, pois já tocamos aqui em vários momentos que tais atos de sacrifícios no passado eram formas de apontar para o Cristo e seu sacrifício, e não para o movimento pentecostal. Falando em fogo pentecostal, é comum justificarem que é de Atos 2, na descida do Espírito, que vem o fogo pentecostal, que movimenta o ímpeto para alavancar o crente a pregar. Mas faço aqui a pergunta mais óbvia. Que fogo é esse em Atos 2 que tanto citam os irmãos pentecostais? Sei que você pode responder, o fogo que desceu sobre os irmãos lá no cenáculo. E eu te falo, irmão, você deve estar com falsa memória, pois não tem fogo algum em Atos 2. Vamos ler o texto com cuidado. Atos 2, dos versos 1 até o 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles como línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Perceba que no verso 2, os irmãos reunidos ali no lugar ouviram um som, e ele era como de um forte vento, ou seja, não havia vento literal algum, como mostram em alguns filmes retratando este episódio. A figura de linguagem ali é a mais clara possível, a comparação, no caso, ao de um som de forte vento. No verso 3 diz que foram vistos pousando sobre as pessoas ali algo que não tinha uma descrição, um nome para aquilo. O que mais se parecia com isso era a forma da chama quando queima. Aquela forma de amêndoa que uma chama tem quando não perturbada por vento, por exemplo. De novo, temos a figura de linguagem de comparação sendo usada, como de fogo, parecida com fogo,
semelhante a fogo. A tradução Nova Versão Transformadora da Bíblia traz no verso 3, semelhante a chamas ou línguas como de fogo. Daí a comparação que o escritor fez de que o que pousou sobre as cabeças dos irmãos eram como o formato de fogo quando queimando. Então entenda, aí o texto não afirma que era algum tipo de fogo literal ou espiritual, mas era parecido com ele. Então todas aquelas frases como a chama pentecostal, fogo do Espírito que desceu em Atos 2, são frutos de má leitura do texto? Sim, irmão, não há vergonha nenhuma em admitir que essas colocações são frutos de leitura desatenta. Também não estou diminuindo o valor que o episódio de Atos 2 tem para nós cristãos, pois é um momento muito importante por ser o cumprimento da promessa de Jesus aos seus seguidores e o início de uma grande jornada para aqueles que levariam a mensagem do Evangelho. Labareda de fogo. Fogo na Bíblia sempre aparece muito mais com a ideia de destruir do que de purificar. Em Isaías 6, por exemplo, temos a ideia de purificação, quando o anjo toca os lábios do profeta com uma brasa viva, ou seja, uma brasa bem incandescente para purificar aqueles lábios impuros, como o próprio Isaías declara. Em Mateus 3, temos a declaração de João Batista sobre árvores que não dessem frutos serem jogadas no fogo, no verso 10. No verso seguinte, João declara que seu batismo em águas era uma forma de demonstrar arrependimento de pecados, mas que logo viria um que promoveria uma forma diferente, um batismo que batizaria não com água, mas com o Espírito Santo, mas também com fogo. É claro que no verso 11 há a oposição no pronome mas, usada na fala, para mostrar que são dois batismos opostos em propósito, diferente em função e não sinônimos, ou graus diferentes de batismo no Espírito Santo, como afirmam alguns irmãos pentecostais. No verso 12, João declara sobre este novo batizador: ele traz a pá em sua mão, ele limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. O mais irônico é ouvirmos crentes pedindo este batismo de fogo para o Senhor, visto que João Batista deixa clara a sua fala que Jesus tanto batiza com o Espírito Santo quanto com o fogo. Mas, irmão, esse é o fogo do Espírito para capacitar o crente. Irmão, o verso não faz essa afirmação. Novamente você está sofrendo de falsa memória de tanto ouvir chavões em pregações. O verso 12 nos mostra João falando que aquele que vem após ele iria juntar o trigo no celeiro como forma de alusão ao descanso por vir, mas também esse batizador juntaria a palha para ser queimada no fogo. Logo, esse fogo aqui não é nada bom. E já temos indícios de que não é, porque ele vem falando isso desde o verso 10. Lembra? O que vai para o fogo são os que não produzem frutos, assim como o que também vai para o fogo é a palha. E você, quer ser classificado como o trigo que pelo Senhor é juntado no celeiro após a colheita, ou quer ir para o fogo como a palha, como a árvore que não produziu frutos? Já deu para entender que esse tal batismo de fogo não é como aquele pregador diz que é. Mais uma vez, peço com carinho que você reveja o modo como está lendo os textos bíblicos, irmão. Faça isso com mais cuidado. Ah, irmão, então está dizendo que não tem batismo no Espírito Santo? Eu não afirmei nada disso. Só escutar os últimos minutos novamente aqui do minicast sobre o Mateus 3. Pelo contrário, é por crer no batismo no Espírito que fiz o pedido para que você leia com mais atenção os textos bíblicos, para você não ficar caindo em mitos gospel, que não tem base bíblica de fato, e quando cita um texto, ainda é descontextualizado, se aproveitando da ignorância dos irmãos que os ouvem. Ele é um anjo de fogo, no seu pé tem fogo, na sua mão tem fogo, no cabelo tem fogo, no seu andar tem fogo. Fogo é por Paulo remetido também como o filtro para as obras, como no texto de 1 Coríntios 3, dos versos 12 ao 15. Aqueles que constroem sobre esse alicerce podem usar vários materiais, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou, e o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Se ela sobreviver, o construtor receberá recompensa. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo como alguém que é resgatado do meio do fogo. Paulo, nos versos anteriores ao 12, está tratando sobre as facções que se formavam no meio dos irmãos coríntios, para fazê-los entender que a base, o alicerce sobre o qual realizamos qualquer coisa, é Cristo.
e eles estavam usando como alicerce, como referência a Pedro, Apolo ou ao próprio Paulo. O apóstolo explana que era necessário ser Cristo essa base sobre a qual se realiza qualquer obra. E um dia, no juízo, o fogo queimará essas obras de modo a revelar se elas eram de fato relevantes. Explicando melhor em miúdos, sabe quando o irmão em Cristo se dedica muito a coisas que não têm peso para o crescimento do reino? Varrer o templo pode parecer boa ação, voluntariosa, mas irmão, esteja ciente de que essa ação não tem peso nenhum no dia do juízo. Construir templos com acabamentos em mármore, aço e vidro, por mais custosos financeiramente que sejam, não tem peso nenhum para a mensagem que pregamos, o Evangelho. Mas como Paulo fala nesses versos, infelizmente haverá quem irá descobrir só no dia do juízo que dedicou a sua vida toda a realizar coisas que para o Senhor não têm peso algum. Sei que é chato ouvir isso, irmão, mas estarei usando de mentira com você se eu disser que ao limpar, ao construir, ao se dedicar, ensaiando, segurando faixas, dançando, enfim, você está contabilizando para a obra de Deus. Leia Mateus 7, versos 21 ao 23, e Mateus 25, do verso 32 em diante. E sobre essa temática ainda falaremos melhor em outros momentos, episódios, EBcasts e textos fora de contextos aqui no canal. O que passará é aquele que faz a vontade do Pai. E essa vontade é que todos os homens cheguem ao conhecimento da salvação que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. 1 Timóteo 2, versos 3 ao 5. Pois o Senhor é fogo consumidor, e diante dele toda obra irrelevante será consumida. Bem, é isso, irmãos. O tema fogo é bem caricato agora no chamado meio pentecostal. É roda de fogo, cortina de fogo, canela de fogo, espada de fogo, punho de fogo nas mãos, anjos ardendo em fogo, maleta de fogo, sapato de fogo, enfim. Dá para ver como o tema foi extrapolado das páginas das Escrituras e usado de modo leviano por muitas pessoas que com voz imposta convencem multidões dizendo que viu isso e aquilo. E como mostrado aqui, fogo na Bíblia tem seu significado bem fixado. É o que as Escrituras dizem e não o que o pregadorzão de voz rouca diz que viu, que sonhou. Sempre seja um leitor atento. Peça sabedoria ao Senhor para não ser arrolado por chavões, frases de efeito. As coisas são como são porque estão assim nas Escrituras e não porque um movimento diz que é. Aqui se despede seu irmão David Brito. Até um próximo minicast aqui na Escola de Bereia. Graça e paz.